né, retornando aqui sobre o átomo de Bohr, que é o modelo que nós estudamos no ensino médio principalmente. Então, aqui o Bohr, a teoria dele, o modelo dele de átomo, os elétrons estão no entorno do núcleo, né? Naquilo que nós chamamos e que ele chamou de camadas energéticas ou níveis de energia. Tá? Então vocês podem encontrar esses dois nomes. E o Bohr falou que há pelo menos 7 dessas camadas, né? Que ele nomeou como K, L, M, N, O, P, Q. Prof, há outras camadas? Há. No entanto, não há elétrons nela, nos átomos dos elementos químicos que se conhece até então, né? Então, vocês vão considerar que há 7 camadas, 7 níveis energéticos dentro do átomo, né, na eletrosfera, aonde estão dispostos, aonde estão presentes os elétrons, certo? E cada uma dessa camada suporta uma quantidade máxima de elétrons que nós já vamos ver. Nesse slide, esses números estão aqui abaixo, né? Mas eu já vou mostrar para vocês. O que eu quero mostrar sobre o que o modelo do Bohr, e que é muito importante saber, é que quanto mais afastada do núcleo, maior a energia desse nível, ou dessa camada, tá? Então, os elétrons que estão aqui nesta camada, eles apresentam uma energia muito maior do que os elétrons que estão na camada mais próxima ao núcleo, tá bom? A energia cresce à medida que esse elétron está afastado do núcleo. Essa energia crescente, pessoal, ela é decorrente do quê? Lá no núcleo, nós temos partículas sem carga e partículas com cargas positivas, correto? E os elétrons, carga negativa, estão aqui. Então, naturalmente, ocorre uma atração dos prótons, né, que estão dentro do núcleo, pelos elétrons, ou dos elétrons pelos prótons, porque cargas opostas se atraem, certo? Então, essa atração, ela é mais forte, né? Essa atração do núcleo pelos elétrons da eletrosfera, ela, logicamente, ela é mais forte, mais pronunciada para os elétrons que estão mais próximos dela. Então, quanto mais distante os elétrons estão, menor é essa atração, mais fraca ela fica. E daí os elétrons que estão mais distantes, eles ficam, você pode considerar que eles estão mais maleáveis, mais móveis, estão mais livres. Já os elétrons que estão bem próximos do núcleo, eles estão mais parados, por causa dessa atração do núcleo. Então, você pode considerar que quanto mais movimento, né, mais liberdade desses elétrons de se movimentar, maior é a energia, tá bom? E, em contrapartida, quanto menor, né, quanto mais próximo do núcleo, menor é a energia. E muitas vezes os elétrons, pessoal, eles podem sair de uma camada e ir para outra camada, tá? Uma coisa que é importante, eu vou colocar um parênteses aqui para dizer, os elétrons, eles não estão estáticos dentro do núcleo. Os átomos, pessoal, eles não são estáticos, eles não estão parados. As partículas dentro dos átomos, elas estão em movimento, né? E os elétrons, eles se movimentam no entorno do núcleo. E eles também podem se movimentar de uma camada para outra, dependendo da situação. Um exemplo mais comum de se apresentar nesse momento do aprendizado, né, são com relação aos fogos de artifício, né? Lá dentro dos fogos de artifício há compostos, sais, né, de metais diversos. A pessoa precisa colocar calor, coloca fogo ali, e daí causa e forma o fogo de artifício que tem cores diversas. Essas cores, verde, azul, amarelo, vermelho, rosa, roxo, enfim, essas cores, elas dependem do material, do tipo de metal que tem ali dentro. E de onde vem essa cor? Tudo a ver com esse modelo e com essas energias que eu falei agora. Quando, por exemplo, se um material está lá dentro e ele tem elétrons aqui nessa camada N, ó. Então tem elétron aqui na camada N. Quando a pessoa coloca o fogo, fornece calor, ela está fornecendo o que? Energia.
Então está aumentando a energia desse elétron que estava aqui. Como aumenta a energia, ele não fica mais na camada N, mas ele vai para uma camada que tem mais energia. O, P, o Q, por exemplo, né? Então digamos que esse elétron, ele saiu da camada N, com a adição de calor do fogo que a pessoa colocou, ele foi lá para a camada P. Tá? Originalmente ele não está lá, mas com essa adição de calor, esse átomo recebeu energia e foi para a camada P. Quando essa temperatura cai novamente, esse elétron que foi para a camada P, ele retorna para uma camada que tem menos energia. Ele perde energia novamente e retorna para aquilo que ele era. Essa energia que ele libera nesse processo de retorno, ela pode ser liberada de diversas formas. Na forma de calor, e no caso, nesse exemplo que eu estou dando, ela é liberada na forma de cor, porque as cores são comprimentos, né, são energia com diferentes comprimentos de onda. Então, no processo de retorno desse elétron, ele perde energia e ele libera cor no caso dos fogos de artifício, tá?